Mais um caso brutal envolvendo pastor. Sim, da igrejinha, cidadão de bem da tradicional família brasileira e cristã que tirou a vida de uma criança de 13 anos de idade em Minas Gerais. É o que eu vou te contar nesse vídeo, não saia dele, porque eu darei detalhes sobre essa história sórdida. E gostaria de saber onde estão Hello Kitty Mineira, filho de pastor que não se pronuncia, com os escândalos, os absurdos que estão acontecendo dentro das igrejinhas, e também a Tara Damares, que recebeu 24 milhões de emendas parlamentares calada. Estão espalhando fake news nas redes sociais para minar o governo Lula. Enquanto isso, estão passando os maiores escândalos de toda a história das igrejinhas. Antes de contar o caos, já quero dizer que eu tenho apenas 8 unidades do Boné O Brasil é dos brasileiros agora. Vou deixar o link aqui para você adquirir nosso mega lindo boné. Olha, tô de cabelo preso, por isso que eu não coloquei ele ainda. Mas já eu também vou colocar o meu orgulho de ser brasileira de verdade. Olha só, um pastor confessou à polícia que matou uma adolescente de 13 anos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A menina estava desaparecida desde o último domingo, dia 9. Stephanie Vitória Teixeira Ferreira saiu no domingo para visitar uma amiga no bairro Fazenda Castro. Ela tinha combinado com a mãe que depois a encontraria na igreja onde frequentavam. No meio do caminho, ela aceitou a carona de um vizinho da família, o pastor João das Graças Pachola, de 54 anos. Durante esse período, ele tenta fazer alguma coisa com ela, afirmou a delegada Ingrid Estevam. Ele tentou abusar da menina de apenas 13 anos de idade. Os laudos que podem apontar a causa da morte ainda não foram divulgados. O exame deve confirmar a tentativa de abuso ou o abuso deverá ser confirmado pelos exames. O pastor disse que ficou nervosa e enforcou a menina após ela dar um tapa no rosto dele. Ela ainda tentou se jogar do carro em movimento e pessoas viram uma criança se jogando do carro e posteriormente sendo colocada de volta no carro violentamente. Agentes ainda investigam a motivação do crime e outras possíveis vítimas do pastor. A Polícia Civil recebeu relatos de adolescentes da região que eram importunadas pelo pastor. Elas contaram que João das Graças Pachola oferecia caronas frequentemente e tentava abusar delas. Não há nenhum boletim de ocorrência registrado contra ele, porque, na verdade, essas pessoas sabem que é difícil para a justiça acreditar na palavra delas quando se trata de um cidadão branco, da classe média, que vive às custas do dinheiro do povo, dos dízimos que os trouxianos dão para essa gente ter uma vida de rei. É isso que impede que as pessoas vão procurar, porque é falho. E a justiça das mulheres também, com a Lei Maria da Penha, é extremamente falha ainda. Quem aí está sabendo do caso da jornalista que foi até a delegacia da mulher, fez um boletim de ocorrência, saiu com a medida protetiva e ao chegar em casa, ela foi assassinada pelo próprio marido. Isso acontece diariamente. Mais de 1.000 mulheres foram mortas somente o ano passado. O corpo de Stephanie foi abandonado em um local isolado de difícil localização. Ele tenta entrar com a Stephanie no Lago do Tijuco e, percebendo que tinham pessoas ali e não passaria despercebido, ele deu ré e foi para um local conhecido como Monte de Oração. Olha o escárnio, gente, olha o absurdo. Por ser pastor, ele conhecia a região e sabia horários e dias que estaria mais vazio para agir. Mulher do pastor disse à polícia que ele fechou a igreja há 1 ano e provavelmente é porque a igreja começou a não ser mais frequentada pelas vítimas do pastor. A família de Stephanie já frequentou a igreja de Pachola. Há 2 anos, a mãe de Stephanie pediu uma ajuda para o pastor em relação à filha, porque ela estava tendo alguns pesadelos. Imagine que só, provavelmente, o pastor já tentava abusar da menina, se é que já não abusava, né? Ele nega essa ajuda
e ela já não se sente tão confortável naquele ambiente e começa a frequentar outra igreja. Aí eles perderam o vínculo, explicou a delegada. Olha só o que estão fazendo vários cidadãos de bem da tradicional família brasileira e cristã. Enquanto isso, os evangélicos da bancada Boi, Bala e Bíblia estão preocupados com o quê? Com as pautas moralistas que eles estão inventando agora. A lei anti-Oruan, por exemplo, para proibirem o funk em todas as cidades que sejam promovidos pela prefeitura. Agora, música de corno, né? Música de violência contra a mulher, isso tudo pode. Por sertanojo, por exemplo. Agora, a música funk, que é a música mais popular do Brasil, eles estão tentando proibir, porque as pautas moralistas invadem muito mais as cabeças vazias, que são oficinas do diabo, de ditos cidadãos de bem. Enquanto isso, a população e as mulheres estão passando por este tipo de coisa aqui, muito mais graves e que não são discutidas em nenhuma bancada do Congresso Nacional. Babei. Escândalo! É isso mesmo que você ouviu. Bolsonaro agora diz que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu dinheiro de uma agência dos Estados Unidos para fazer campanha contra ele. Será que tem verdade nisso? A questão de USAID, que, segundo Mike Pence, interferiu nas eleições brasileiras, segundo ele diz, com seus conhecimentos, se não fosse o USAID, eu continuaria presidente no Brasil. E nós sabemos como funcionou aqui as eleições no Brasil, né? E, obviamente, para funcionar daquela maneira, precisava de dinheiro. E o TSE gastou. Estamos aguardando, finalmente, para que, dado essa auditoria que está sendo feita nos Estados Unidos, mostre que realmente recursos vieram para cá. Sim, ele está passando de todos os limites. Segundo Bolsonaro, a USAID, uma agência do governo dos Estados Unidos, teria financiado ações do TSE para atacá-lo durante as eleições. Ele sugere que tudo foi um complô internacional para tirá-lo do poder. Vários parlamentares da direita aqui estão pressionando o Tribunal Superior Eleitoral para que eles digam se receberam dinheiro ou não. E isso estourou aproximadamente 30 dias, né? E o Tribunal Superior Eleitoral está simplesmente silente, não fala nada. Esse silêncio nos faz aumentar aí para um ponto de quase certeza que teve dinheiro de fora. E eles interferiram aqui nas redes sociais, nas mídias digitais, né? Nas milícias digitais aqui de maneira geral. E contra mim foi pesada a campanha. Mas espera aí, a USAID, na verdade, tem programas de fortalecimento da democracia em vários países, incluindo o Brasil. E o que Bolsonaro não conta é que esse tipo de parceria existe há anos, inclusive no governo dele. Será que ele esqueceu? Eu acho que não, né? Ou será que Bolsonaro já está preparando o terreno para a sua narrativa de perseguição em 2026? Porque todo mundo sabe que ele adora uma teoria da conspiração, quando a coisa aperta, é claro. Então eu faço uma pergunta para o TSE, para o STF. Até quando Bolsonaro estará tumultuando o sistema democrático? Ou essa fala dele não tem gravidade nenhuma? Ao meu ver, é muito grave. Desconfiar do Tribunal Superior Eleitoral a ponto de achar que fizeram um complô para tirar ele e colocar outro, eu não consigo imaginar nada mais grave do que isso. Quanto a você, acha mesmo que Bolsonaro está denunciando algo muito grave ou ele simplesmente está inventando? E aí, meu povo, eu estou começando a gostar dos deputados e senadores da direita. Sabe por quê? Porque assim, vocês sabem que quem invadiu lá o Planalto, né, aquela coisa do 8 de janeiro, tudo aquilo ali foram os infiltrados petistas, né? E vocês viram que mesmo assim, eu não consigo fazer esse vídeo sem ir não, viu? Mesmo assim, os políticos de direita estão pedindo anistia para os infiltrados petistas. Gente, eu não sabia que eles tinham um coração tão bom. Eita, meu povo, eu vou até repensar as coisas que eu falo aqui sobre os políticos da direita. Pois é, eu fiquei pensando, se eram infiltrados petistas e os políticos de direita pedindo anistia, poxa, como são bonzinhos, até o próprio príncipe das trevas, né, o Boca de Sacola, também pedindo anistia para os presos de 8 de janeiro.
Poxa, como eles são bonzinhos. Eita, gadaiada, Vivi adora, viu? Beijinho no chifre. Eu estava dando uma olhada aqui nas redes e de repente apareceu para mim um vídeo do Rodrigo Constantino falando de uma campanha que ele fez para arcar com os custos do seu tratamento lá nos Estados Unidos, já que não tem SUS. E em apenas 24 horas ele informa que conseguiu arrecadar 11 mil dólares. Eu coloquei lá uma meta, né, de 11 mil dólares. Em 24 horas nós chegamos a esse valor. Olha só como a extrema-direita é unida. Eles são mobilizados por uma causa. Independentemente se o Rodrigo Constantino é a figura mais escrota desse mundo, eles apoiam. Eles estão lá dando força, apoiando. Ao contrário da esquerda, que quando a gente faz uma campanha de financiamento coletivo, pouquíssimas pessoas aderem. Por isso que a extrema-direita sempre vai conseguir ser mais forte nas redes, vai conseguir ter um poder de mobilização muito maior que o nosso, exatamente por isso. Porque as pessoas do lado de lá estão sempre apoiando. Se você vai no canal da Revista Oeste, lá está a chave Pix, para que os espectadores consigam apoiar. Se você vai naquele do Lacombe, aquele 4x4, lá está o Pix, para as pessoas conseguirem apoiar. Em todos os canais da extrema-direita que são fortes, quem apoiam são os próprios espectadores. Eu estou aqui desmonetizado desde outubro e fazendo uma campanha de financiamento coletivo e pouquíssimas pessoas aderem. Eu tenho um monte de seguidores. Imagina só se todos mandassem qualquer pouquinho que fosse, a força que nós teríamos. Eu estou aqui lutando contra a extrema-direita, combatendo esse nazifascismo, informando as coisas boas que o governo Lula está fazendo, e mesmo assim a militância da esquerda, pouquíssimas pessoas aderem. Então eu acho que isso que a extrema-direita faz ensina muito pra gente. A gente sempre vai estar atrás deles, porque a nossa capacidade de mobilizar as pessoas em prol de uma causa é muito menor, é muito irrisória frente à capacidade que eles têm. Eles ficam falando mal o tempo todo do Brasil, e ainda assim, os bolsonaristas, independentemente de qualquer coisa, estão lá apoiando simplesmente porque eles são do mesmo lado. Isso diz muito sobre nossa capacidade de mobilizar e sobre o tamanho da nossa força. Então, quando o governo começa a perder popularidade, não dá para reclamar, porque se a própria militância, se os partidos da esquerda não apoiam seus comunicadores, fica muito difícil da gente conseguir convencer quem não é apoiador a apoiar. Então é isso aí. Ô, Alejandro, tudo bem? Tava sumido, hein? Deixa eu te responder. Você comentou assim: a aprovação de Lula despenca para 24%, a menor da história do líder petista. Fonte Metrópolis. Fala dessa também, Fessor. Claro, vou falar agora. Para quem não sabe, o Alejandro tá falando dessa notícia aqui. A aprovação do governo Lula cai a 24%, aponta a Datafolha. O que me chama a atenção é o seguinte, Alejandro, agora vocês bolsonaristas acreditam no Datafolha? Mas enfim, Alejandro, eu sei que vocês estão comemorando esse dado, achando que vão ganhar em 2026. Como eu acredito no Datafolha, eu vou te dar uma explicação e vou dizer por que isso não me preocupa, beleza? Para começar, essa queda na popularidade tem a ver com 2 ou 3 fatores. Primeiro, a alta no preço dos alimentos. Depois, a fake news da taxação do Pix e a alta do dólar que influencia na inflação também. Essa história da taxação do Pix vai ficar para trás com o tempo. Segundo, o preço dos alimentos vai começar a cair porque o governo está tomando medidas e a inflação dos alimentos vai cair também. E terceiro, o dólar, que estava numa alta aí, misteriosa especulação, começou a cair. Teve 12 quedas consecutivas. Depois subiu um pouquinho, caiu. Ontem fechou abaixo de 5,70, Alejandro. Agora, por que eu não sou um derrotista? Por que eu não estou desesperado com esse número, Alejandro? Por que eu acho que o governo Lula vai conseguir se recuperar? Você deve lembrar, Alejandro, que em 2021 a aprovação do Bolsonaro chegou a 19%. Mas no final do governo dele, em dezembro de 22, a aprovação terminou em 39%, saiu de 19% para 39%. Isso o Bolsonaro, que foi um governo terrível. Então se prepara, Alejandro, porque 2023 e 2024 foi o ano do governo consertar as cagadas do governo Bolsonaro e plantar para colher em 2025 e 2026. Motivos para eu acreditar e você se desesperar, Alejandro. Em breve o governo Lula vai lançar um programa para dar gás de graça para 22 milhões de famílias brasileiras.
A Selic vai começar a cair aos pouquinhos e a economia vai melhorar ainda mais. O desemprego já está baixo. O salário mínimo vai continuar aumentando acima da inflação. O governo vai isentar de imposto de renda quem ganha R$5.000, Leandro. Já pensou a felicidade do povo com esse governo? A indústria vai continuar crescendo, o PIB brasileiro vai continuar crescendo, o Brasil vai continuar entre as 10 maiores economias do mundo. 2026 o Lula vai chegar voando. Se prepara, Leandro!